CBN. 3h11, a gente retoma o assunto de economia, daquilo que pesa no bolso de muita gente e também em relação aos dados levantados da Serasa, mostrando que 445 mil moradores de Campinas terminaram o mês de fevereiro no negativo, ou seja, 37% da população da cidade com nome sujo, somando uma dívida de R$1.926.000. Quando a gente compara esse número com janeiro, aumentou, viu, o número de devedores, mas diminuiu um pouquinho o valor da dívida. Mesmo assim, só para o nosso ouvinte ter ideia, a média, né, de valor da inadimplência por pessoa é de R$ 6.400. Isso somando todas as dívidas. Agora, no individual, cada dívida em torno de R$ 1.500. E por que, né, as pessoas não estão conseguindo arcar com os compromissos? É o que a gente conversa com o consultor financeiro Silvio Faria. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Marco. Uma boa oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante, né? E, enfim, aflige as pessoas não só na região, mas no Brasil inteiro, né? Verdade, Silvio. Obrigado pela participação com a gente. Eu queria saber, né, por que as pessoas não estão conseguindo arcar com os compromissos, e já faço uma dúvida de um leigo para o especialista. O salário não movimentou muito, mas a inflação, ela tem alguns índices mensais aí. Tem feito a diferença isso para as pessoas não conseguirem pagar as contas, ou o problema é outro? Não, na verdade é uma cesta de problemas, viu, Marco? A gente tem a questão da inflação, que obviamente muitos produtos, né, da cesta de consumo eles estão subindo mais do que o aumento salarial, isso é fato. Mas a gente teve também um aumento, né, a última PNAD, né, mostrou um aumento também da faixa de desemprego, e isso, querendo ou não, acaba impactando, né, a condução de renda das pessoas, fazendo com que deixem de conseguir pagar o que se comprometeram. A gente tem também um fator cultural, né? A gente tem a questão de que a gente não tem uma educação financeira muito forte desde a base com as crianças, e aí muitos adultos se tornam tem bastante dificuldade, né, em fazer o controle orçamentário, e acabam gastando um pouco mais do que ganham. Isso em algum momento não fecha a conta, né, fatalmente. E a gente também está com uma questão de taxa de juros em queda, né? Então, isso faz com que as linhas de crédito voltem a se tornar um pouco mais atrativas, e às vezes aqueles projetos que as pessoas estavam deixando mais para frente, por causa que os juros do financiamento estavam altos, o imobiliário, o veículo, enfim, elas acabam querendo realizar o sonho, antecipar esse sonho através do financiamento, sem, de fato, considerar, né, a inflação, considerar esses outros itens, e em algum dado momento acaba enforcando, né, a questão de recebimento e não conseguindo arcar com as despesas. Quando a gente faz o comparativo, né, mês a mês, a gente percebe, então, que teve uma variação ali dos valores, né, em relação a essa dívida. Diminuiu um pouquinho. Isso mostra resultado, por exemplo, de programas de renegociação de dívidas, ou não está entrando nesses números? Com certeza, né? A gente está tendo um programa muito forte, né, que é o Desenrola, onde está tendo uma plataforma unificada, né, de busca por parte do contribuinte, né, do consumidor em geral, que está em atraso. Ele procura ali, né, se eu não me engano, o limite máximo agora é até R$20 mil em atrasos, que você consegue fazer a renegociação através do Desenrola. E de tempos em tempos, né, inclusive aqui no centro de Campinas, a gente teve no final do ano um feirão da própria Serasa aí, que movimentou bastante aqui a praça onde eu fico. Então as pessoas também usam esses movimentos para busca, e os próprios bancos, né, estão entrando em contato com as pessoas que estão em atraso, né, a partir de serviços também, procurando. Então sempre há essa movimentação, mas com certeza esses programas específicos de feirões, eles ajudam para que o consumidor que está em atraso tenha a possibilidade ali de fazer um parcelamento que enquadre dentro da necessidade dele, e que ele consiga, em algum dado momento do futuro, ter o nome limpo novamente.
E falando em nome limpo, né, Silvio? Se às vezes, por exemplo, se participou de um programa desse, o nome limpa mais rápido, a pessoa já faz uma outra dívida quando ela tenta entrar para fazer um imóvel aí no caso, ou para fazer algum tipo de compra, né, no comércio, já sem planejar financeiramente. Opa, me livrei da dívida aqui, eu posso fazer outra agora. É mais ou menos isso que acontece em alguns casos. A gente teve até um fato recente, né? De um vídeo que viralizou aí de um humorista que tinha acabado de limpar o nome e foi até uma loja dessas de departamento, comprou um celular, né, e se vangloriou em relação a isso, né, de ter conseguido comprar, e ainda brincou falando que não sabe se vai conseguir pagar, mas pelo menos ele já está com o produto na mão. Então, assim, as pessoas têm, né, essa busca muito grande pela questão do parcelamento, né? Não é eu acho que o demônio em relação a isso não é o cartão de crédito em si, ou a questão de fazer um crediário, alguma coisa desse sentido. Eu acho que o que faz com que as pessoas percam esse controle é a falta de um orçamento doméstico, né? Então, um orçamento familiar, um orçamento doméstico. Então, com as pessoas que eu converso, né, a grande maioria não tem esse acompanhamento, fazem de cabeça o que entra e o que sai em relação às suas rendas, principalmente quem é SLT, né, tem a renda única aí através do emprego, então ele já tem mais ou menos ali monitorado quanto que ele vai entrar, de cabeça ele faz as saídas, mas tem muita despesa pequena, né, que acaba na soma total no final do mês, se você não tem um controle dessas saídas, né, ela faz um valor razoavelmente alto e aí que gera esse descontrole. Então, acho que o ponto limpou o nome, maravilhoso, conseguiu alcançar esse objetivo, montar esse planejamento, né, traçar aí as entradas e as saídas que tem dentro do mês, e aí fatalmente, né, se, por exemplo, uma aquisição de um bem de consumo, algo nesse sentido, faça a possibilidade de você ter um parcelamento para antecipar esse sonho, né, ao invés de você guardar esse dinheiro, se você quiser fazer um parcelamento, que esse parcelamento caiba dentro da renda, né, e que novamente ele não volte a se enrolar em relação a isso. Uhum. O que acontece muitas vezes Silvio, da pessoa às vezes tentar colocar essa planilha aí e ver que a conta não fecha de jeito nenhum e não ter essa educação financeira, né, para priorizar ou ver aonde dá para cortar e o que realmente investir. Exatamente. O que a gente fala em geral, né? A gente fala planilha porque é o usual, né? Mas pode ser uma caderneta, qualquer tipo de metodologia aí que a pessoa tenha para poder monitorar essas entradas e saídas. E aí, entrando nessa seara, né? Fiz esse acompanhamento aí, né? E, de fato, verifiquei que estou com esse desencaixe financeiro e já vou chegar numa situação, sei lá, de uso de cheque especial, o cartão de crédito, a fatura não tem como fazer frente, né, à despesa da próxima fatura. O ideal sempre é você buscar, né, um parcelamento e aí, óbvio, né, unificar todas as suas dívidas dentro de uma outra dívida parcelada a longo prazo, né, você diluir e aumentar o seu fluxo de pagamento para que ele enquadre dentro do seu recebimento mensal. E aí, fatalmente, né, fazendo essa unificação, essa redução de taxa de juros, né, buscar através, né, da planilha, da caderneta, enfim, de qual for, né, acompanhar esses gastos aí que você tem e verificar que eles estão dentro dessa receita que você recebe, né, porque tudo bem, você tem a possibilidade de ter uma receita maior, buscar uma segunda renda, uma terceira renda, mas de fato o que realmente resolve em curto prazo é o corte de custos, né? E aí, óbvio que tem os custos que são fixos, que esses são mais difíceis de tirar, né? Um financiamento imobiliário, talvez um financiamento de veículo, alguma coisa que seja de algum bem durável, mas sempre é possível dentro ali da planilha, e você tendo esse acompanhamento, dentro desse acompanhamento doméstico aí de orçamento, sempre vai ter aquela despesa que é possível você trocar, né? Você, às vezes, deixar, talvez, de consumir alimentação fora de casa, tão mais fora de casa, e buscar fazer alimentos e se alimentar dentro de casa. Em geral, o custo, a depender, né, da família, sai mais barato. Buscar lazeres, né, que eu acho que hoje um dos principais fatos que geram esse desencaixe, um dos mais é o lazer. Então, buscar, né, lazeres mais gratuitos, né, uma saída num parque, ao invés de ir num shopping, por exemplo, que é um local onde você vai ser estimulado a consumir, né, então, enfim, fazer trocas dentro desse acompanhamento doméstico para que você consiga se manter, pelo menos inicialmente, dentro do seu orçamento
e gradativamente, né, com essas quitações que você tem, pelo menos ali, num futuro próximo, ter pelo menos uma reserva de uns 10%, né, desse valor de recebimento seu, para que você consiga constituir, de fato, a reserva de emergência que lhe faltou no momento que você acabou se enrolando e entrando com os atrasos da inadimplência. Uhum. Aí que eu queria fazer a pergunta sobre a reserva. É claro que muitas rendas de famílias não permitem que se exista uma reserva, mas, por exemplo, para fazer Vou dar um exemplo de um carro que é um bem mais caro, né? A pessoa que quer fazer a compra de um carro, ela poderia se planejar com antecedência, guardar esses 10% no mês, né, para deixar a compra um pouquinho mais para frente, para evitar sujar o nome tão rápido, Silvio, porque caso ela perca o emprego, ela pelo menos tem parte desse dinheiro, né? Exatamente. Eu acho que é uma boa, Marco, é uma boa estrutura. Obviamente, assim, a antecipação da aquisição, que é o que as linhas de crédito propiciam, elas são uma opção, né, para quem tem a necessidade de adquirir esse bem, mas se você, obviamente, sempre a aquisição à vista, ela vai ser melhor, né, até porque você vai ter uma margem de negociação onde você está comprando o bem. Então, assim, se você tiver a oportunidade, não tiver necessidade emergente, né, de utilizar um financiamento, enfim, uma aquisição parcelada para um bem, você pode sim se planejar, fazer essa reserva, ela é mais recomendável, inclusive, e muita gente se apega a isso, né? Minha renda é baixa, eu não tenho a possibilidade de fazer uma reserva de 10%. Eu acho que o importante é começar, né? Então, a gente tem produtos aí dentro do mercado financeiro, o próprio Tesouro Direto, né? Tem uma série de produtos que a gente consegue ali a partir de 30, 40 reais começar a fazer uma reserva financeira, e se tiver a possibilidade de aguardar e juntar esse recurso para poder adquirir de forma à vista e não se endividar, fatalmente é mais recomendável do que ter a possibilidade de se enrolar novamente, ou se nunca teve, né, o nome sujo, fazer uma aquisição que não está dentro da sua possibilidade e acabar se enrolando e negativando o nome. E isso é uma mudança de comportamento, inclusive familiar, né, Silvio? Tá disposto até mudar o padrão de vida. Exatamente. A gente sempre recomenda, Sandra, para os nossos clientes, que a gente tenha uma possibilidade de ter um padrão de vida um pouco abaixo da renda, justamente para ter a possibilidade de fazer essa reserva financeira de pelo menos esses 10%. Então, o que a gente vê muito de erro, né? Apesar da palavra ser forte, né? Erro ser forte, mas não deixa de ser, é que quando a pessoa ela vai tendo uma evolução profissional e vai tendo uma evolução de renda, ela começa a querer ter acesso a coisas melhores, a consumos de maior qualidade em relação ao dia a dia, e isso faz com que em curto prazo ela já esteja equiparando novamente, né, o seu consumo, a sua renda, e novamente entrando naquele estágio de risco, né, para endividamento. Então, se a gente puder ter a possibilidade de viver com um pouco menos do que a gente ganha para ter reserva, é o recomendável. E, de fato, você falou tudo, né? É um padrão de consumo, é uma questão de convivência, né? Então, às vezes, até a própria convivência, né, com pessoas que estão num ciclo, né, financeiro um pouco melhor, acabam te motivando a tentar acompanhar esse padrão de vida. Então, tudo isso influi, né? É meio psicológico, inclusive. Então, de fato, viver um pouco abaixo do padrão sempre é o recomendável para você conseguir, de fato, estar sempre saudável financeiramente. Silvio Faria, consultor financeiro, trazendo essas dicas valiosas aí para os nossos ouvintes. Obrigada pela contribuição. Muito obrigado, Sandra, Marco, aos ouvintes. Estou sempre à disposição de vocês para esses assuntos relacionados à parte do mercado financeiro. Muito obrigado. Obrigado. Agora são 3 horas e 25 minutos.